Como é bom ter você aqui conosco. Como é bom ter os nossos jovens, as nossas crianças. Como é bom ter você adulto. Como é bom ter você ancião. Como é bom ver uma igreja viva. Uma igreja que realmente adora o Senhor. Apesar, independente da circunstância, independente da situação. Deus é Deus conosco, amém, amados? Glória a Deus, que bom ter você aqui, Cecília, que bom ver a mamãe aí do seu lado, que Deus abençoe a nossa irmã, a gente estava orando por você, viu, irmã? Glória a Deus, que bom que você está aqui conosco, que bom ver o Diego aqui, parceiro, ó, tamo junto. É o único juiz florense que eu conheço que torce pro time de Minas, gente, glória a Deus, temos um mineiro aqui no meio de nós. Aleluia, que bom ver você jovem, que bom ver você adulto, cada um de vocês, né? Vamos aprendendo os nomes, eu ainda não sei se é Ronaldo ou Romário. Ronaldo, né? Vou acertar, eu ainda fico na dúvida, porque é um craque, né, gente? Independente da área que pega, joga muito, né? Mas é isso, amados, eu glorifico a Deus pela vida da nossa irmã Eliana, né? Eliana, ela me ajuda muito. Ó, pastor, o que você está preparando para a semana que vem? Eu falei, o que tem semana que vem, gente? É o dia das mulheres, pastor. Eu falei, é mesmo? Me ajuda a lembrar, que senão eu esqueço. A igreja, né, teve esse cuidado, né, com a minha esposa no domingo. Gratidão a vocês. Né? E eu confesso que eu estava tão alienado que eu falei, gente, deixa eu pesquisar isso aqui, que eu não lembro dessa data. E aí, né, o santo Google, né, eu brinco que o santo Google, né, fala que é celebrado, né? E é uma cultura, né, vamos dizer assim, congregacionais, mas que nada impede, né, de termos esse cuidado e essa lembrança. Poxa, que legal esse cuidado. E já visualizando, né, a igreja, né, um mês aí que celebra, né, o Dia da Mulher. E quando nós olhamos aqui, né, agora graças a Deus a equipe melhorou. Na hora que a gente começou o culto, que estava eu, João, o Antônio, eu vi que ele estava carregando uns objetos, o José já tinha vindo passar ali, mas os homens foram chegando, tá aí, ó, o Ítalo, o Jairo, o outro irmão Antônio, aqui eu ainda não aprendi, Marquinhos, né, estamos aí juntos, aí os homens estão chegando. Mas se nós ainda fôssemos olhar, falasse assim, ó, mulherada, passa para o lado de cá, para ficar junto com a Gislaine, a igreja até tombar de lado assim, né? Ou se pedisse para os homens virem para cá, a igreja continuar pendando para o lado feminino aqui, que é um lado, né, das mulheres. Ó, o nosso outro irmão Antônio ali, ó, veteranão, tem 3 Antônio hoje. Eita glória, senhor. Estava escondidinho, Diego, do seu lado. Não, o seu avô que estava escondidinho, eu não tinha visto ele ainda. E o outro irmão Antônio lá, glória a Deus. Mas, estava aqui escondidinho, eu não estava vendo. Que bom ver vocês aqui. Mas sem mais delongas, amados, projetando, né, direcionando num tempo de oração, no tempo onde nós temos o privilégio, né, de ter, né, esse tempo de oração mesmo, de clamor, né, de intercessão, de rasgar os corações, né? É bom isso, é bom a gente, né, ter esse tempo assim coletivo, que quando a gente está em casa parece que a gente é meio doido, né? Dentro do nosso quarto, lá gritando, falando, Jesus, me ajuda. Parece que é só eu que sofro, parece que é só eu que adoro, parece que é só eu que busco. Mas quando a igreja está junta, né? Que barulho agradável de se ouvir. Eu não sei como é que vocês lidam com isso, e a gente vai aprendendo uns com os outros aí, respeitando as opiniões diferentes. Mas eu falo que é um barulho gostoso de se ouvir. Um glória a Deus, um aleluia, um rajada, sabe, de glória a Deus e de aleluia. É isso, sabe, é mostrar que realmente nós precisamos do Senhor. E isso não é de hoje não, gente. Desde sempre, a oração, ela faz parte do povo de Deus. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Vamos compartilhar? Glória a Deus.
Esse celular meu é uma tristeza. A Letícia conseguiu quebrar ele, gente. Aí eu fico passando esses apertos aqui até a tela parar de tremer. Vou achar aqui, ó. Livro de Esther, capítulo 4. Eu quero ler com você. Esther, capítulo 4. Letícia, agora tem que ficar mais quietinha, tá? Eu tô vendo que você tá ajudando a tia a cuidar do pequenininho aí. Ajuda a cuidar dele, tá bom? Mas sem ficar correndo no templo. Isso. Vai lá, fica pertinho deles. Isso, ajuda a tia, tá? Ajuda a tia, mas não briga com ele não, só ajuda. Mas não briga com ele não, só ajuda, tá bom? Isso, não briga com ele não. Esther, amados, capítulo 4, versículos 15 e 16. Eu acredito que essa pequena porção muito ministrará aos nossos corações nessa noite. Se você já conhece essa história, você vai relembrar. Se você não conhece, eu vou tentar te contextualizar. Mas eu quero te chamar a atenção para essa declaração que está aqui no versículo 15 e no versículo 16 do capítulo 4. Amém? Foi encontrado ali? Foi encontrado. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mordecai, ou Mordequeu, né? Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuem por mim, e não comais nem bebais nada por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecerei. Como é que está ali? Projeta de novo, se for possível, o versículo 15. Ainda que não... o 16, perdão. Ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci, né? Ou seja, se for para dar ruim, vai dar ruim. Mas antes de nós falarmos, né, a problemática, vamos achar aqui o porto seguro. Vamos identificar aqui o alento de esperança, a possibilidade da mudança. Ela está no jejum. Ela está na oração. Letícia, o papai vai te colocar você sentada aqui na frente. Então, por favor, tá? Por favor, vamos ficar quietinha. Obrigado. É assim, gente, vida de pai, pastor, é assim. Ainda está melhor. Quando ela tinha uns 3, 4 anos, eu tinha que pregar com ela no meu braço, assim, ó. Era uma bênção demais. Glória a Deus. Amados, Esther, neste contexto já atual da sua fala, uma rainha, esposa do rei, a mulher top da galáxia. Naquela região, quem dava as ordens, quem estava ali ao lado do comandante supremo, era Esther. Mordecai, ou Mordequeu, é um tio. Para quem não sabe quem é Mordequeu, Mordequeu é um tio. E aí, para que nós estejamos talvez um pouco mais cientes dessa história, Esther se torna órfã, é cuidada, é adotada pelo seu tio, e numa reviravolta no império, Esther se torna rainha. Não vamos aqui prolongar o contexto de Esther se tornar rainha,
Mas só para que nós entendamos, né, a conclusão do versículo 16, Esther se torna rainha porque a rainha anterior morre. E não é uma morte de doença, não é uma morte ali de imprevisto. A rainha anterior morre porque o rei a executa, ou manda executar. E talvez para que nós não fiquemos tanto apreendidos ao contexto, mas havia um decreto que ninguém poderia chegar na presença do rei sem ser convidado. E se essa pessoa chegasse na presença do rei, e o rei não movesse um cedro em direção de uma forma positiva, o rei entendia que ele estava sendo afrontado, não movendo o cedro, não disponibilizando esse cuidado. O indivíduo que se colocava na presença do rei era executado. E foi assim que a primeira rainha, ou pelo menos a rainha que antecedeu Esther, morreu. Adiantando um pouquinho mais esse contexto histórico, para quem conhece, relembre, para quem não conhece, se torna sabido. Se descobre uma trama, se descobre uma articulação maligna contra Mordequeu e, consequentemente, contra o povo de Israel. E quando se torna sabido isso, agora aquela que era uma sobrinha órfã e que se torna agora uma rainha, está numa condição de destaque, está numa condição onde é possível conversar, ter acesso ao rei. Se move um pedido: Esther, interceda por nós, porque existe uma trama maliciosa contra as nossas vidas. E Esther, como qualquer ser humano, consciente da história, dizendo: a última rainha que tentou fazer qualquer ação como essa, morreu. Tentou argumentar com seu tio 1, 2 vezes. Mas na terceira vez, ela disse: olha, eu não sei o que fazer, mas eu peço a vocês que jejuem comigo. Peça ao povo de Israel que ore. Peça ao povo de Israel que durante 3 dias e 3 noites não se coma nem beba. Porque enquanto vocês oram, enquanto vocês jejuam daí, eu e minha serva, eu e minhas criadas, eu e minhas companheiras, oraremos e jejuaremos aqui. E o primeiro ponto que eu quero falar nesta ministração é que quando eu e você não sabemos o que fazer, nós não devemos sair correndo para qualquer lado. Nós não devemos tomar qualquer atitude. Nós não devemos ser influenciados por vozes aleatórias que tentam nos influenciar. A primeira coisa é que eu e você, quando não sabemos o que fazer, eu e você devemos curvar os nossos joelhos e dizer: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, e eu estou em dúvida, o meu coração está inquieto, eu estou apreensivo, eu não sei o que fazer, me ajuda, Pai. Não abra mão dessa primícia. Isso não é só para a Emanuele que está aqui, não. Isso não é só para a Letícia, isso não é só para a Cecília, isso não é só para o Antônio, não. Isso é para todos nós, homens e mulheres, jovens, adultos, maduros na fé, ou aqueles que estão, como o apóstolo Paulo diz, engatinhando, ainda na dúvida de dizer: cara, esse negócio de ser crente é um trem muito doido, esse negócio de ser cristão é um negócio que realmente é andar na contramão do sistema. Eu quero te dizer: a ação primária dependa de Deus. Entenda que está na dependência de Deus, é viver segundo o seu conselho, é viver segundo a sua orientação. Não sabe o que fazer?
A gente não consulta carta, a gente não consulta astros, a gente não faz roleta russa de Bíblia. A gente não faz roleta russa de Bíblia. A gente ora. O véu foi rasgado. É necessário que eu e você entendamos. O altar, ele tem essa configuração desse degrau aqui, você sabe por quê? Porque os bancos não têm. Se eu ficar aqui na altura de todo mundo aqui, ó, a Denise não vai me ver, a Eva não vai me ver. Só tem esse degrau aqui só para facilitar a visualização. Não é porque eu sou maior ou melhor que vocês, não. Amém, igreja? É necessário que nós entendamos isso. É necessário que nós entendamos que a cruz limpa significa o véu rasgado. Quando Jesus expirou, o dia se fez trevas. E o véu que tinha a simbologia da separação do lugar da adoração para o lugar do santo dos santos, o véu se rasgou e não foi da terra para o céu, não, foi de cima para baixo. Porque é Deus que vem, é Deus que rasga, é Deus que traz esse livre acesso. E glória a Deus. Glória a Deus por aqueles que já têm essa ativação, por aqueles que oram e falam, eita, glória a Deus, quando eu estou passando por um problema, eu vou procurar fulano, que fulano ora por mim, e glória a Deus, o Senhor tem levantado homens e mulheres de oração, mas eu e você também temos esse livre acesso. Quando Esther convoca Mordecai, ela não fala, olha tio, eu e você que temos mais intimidade, olha tio, eu que sou rainha e o senhor que é meu tio, só nós que somos da nata, só nós que somos da cúpula, que nós vamos orar. Não, que nós vamos jejuar, não. Ele fala assim, coloca todo mundo para orar. Coloca todo mundo para orar. Amados, eu sou tão apaixonado com jejum, que quando eu olho a história de Nínive, quando eu olho aquele povo escutando, Jonas passando pela cidade gritando, arrependa-te, porque em 40 dias o Senhor trará juízo sobre essa cidade. Quando o povo escuta a voz de Jonas, o povo fala assim, as pessoas e os animais vão jejuar. O jejum, amados, não é uma prática antiga, o jejum não é uma prática velha. O jejum não está ultrapassado. Nunca aceitei. Na verdade, quando eu era mais novo, eu ainda não tinha discernimento, e durante um tempo eu, cego na minha ignorância, eu também brincava. Que crente não bebe bebida alcoólica não, mas come muito. Mas no dia que eu entendi que o cristão é aquele que é primeiro a jejuar, no dia que eu entendi que o cristão é o primeiro a abrir mão das suas próprias vontades, eu nunca aceitei essa brincadeira, eu nunca aceitei esse tipo de conversa. E não é porque eu sou mais magrinho, não, porque eu nem estou magro. Até cresci bastante. Estou até precisando de voltar a fazer uns exercícios físicos. Mas eu quero dizer para vocês, amados, que nós não somos conhecidos pela cumilância, nós somos conhecidos por jejum e oração, nós somos conhecidos por ter ligação ao céu, nós somos conhecidos por termos livre acesso ao Pai. Amém, igreja? Aleluia. E aí não está proibida a comida não, mas vai ser o seguinte, coma com moderação. Pastor, eu comi tanto, pastor, que eu passei muito mal. Aí aquela piadinha boba, né? Só vou falar aqui para completar o cenário. Mas por que você não colocou o dedo na boca e colocou para fora? Ô pastor, porque se coubesse um dedo eu tinha comido mais uma banana, pastor. É assim. E a gente não é esse povo. Letícia, você está muito agitada. Tem gente que está tentando tomar conta de você, né? Estou de olho em você. Vigia. Vigia, crente. Você enrolou e colocou debaixo do seu bolso. Então, amados, o primeiro ponto, nós que somos cristãos, nós precisamos entender que Deus nos deu uma ferramenta extraordinária, chamada jejum. Por sua vez, oração, meditação na palavra, amém? Então Esther, ela se posiciona, ela chama o povo a orar. O segundo ponto é que ela faz uma meta. Por que ela faz uma meta? Porque nós precisamos de ter sempre, sabe gente, um deslumbre do porvir. Nós não somos como aquela música secular que diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto para 2026. Eu tenho um projeto para o mês de março. Eu tenho um projeto para os próximos 5 anos da minha vida. E eu posso ser bem franco com vocês?
quando eu estava com os meus 18, 20 anos, eu tinha um projeto para os meus 25 anos que não aconteceu. Mas não é porque os meus projetos deixaram de acontecer que eu deixei de viver. Falei, Deus, e agora? O que eu pensei errado? O que eu fiz de errado? E o que eu posso melhorar, Pai? E a gente vai galgando, aprendendo com os nossos erros, desfrutando das nossas conquistas. Nós vamos desenvolvendo projetos e sonhos a qual Deus tem nos confiado. Quando Esther, amados, se coloca na oração, Esther, ela descobre uma ferramenta extraordinária. Eu não preciso me isolar do mundo. Eu não tenho que fazer acepção de pessoas. Não é porque fulano maquina contra mim que eu vou estar longe dele. Pelo contrário, eu vou preparar banquete. Eu vou preparar banquete. Eu acho que ela aprendeu isso com o salmista. Quando o salmista fala, ei, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se não foi Esther que aprendeu com o salmista ouviu falar da história de Esther. É necessário, amados, que nós entendamos que quem traz o juízo é Deus. Hoje em dia tem um tal de falar, Deus faz justiça para mim, mata fulano, livra ciclano, mas derruba Beltrano. Ó, tá com o raio certinho no meio, que é para não acertar nem na direita nem na esquerda, mas aquele de lá merece a morte. E se for aquele lá, o Saulo que Deus quer transformar? E se for aquele lá, o Pedrão, que depois de negar 3 vezes, se torna uma voz profética em Jerusalém? Mas eu fui machucado, Estevão também foi. Mas eu fui prisionado, Paulo e Silas também foi. Mas eu fui perseguido, Áquila e Silas também foram. Áquila e Priscila também foram. Nessa noite, amados irmãos e irmãs, eu quero trazer à memória de vocês algo que muitas vezes nós esquecemos. Deus, Ele age com quem Ele quer e na hora que Ele quer. Homens, mulheres, jovens, adultos, anciões. Rapaz, Deus, Ele usou João Batista no ventre de Ana e... Que bom, né? Como é que é o nome de João Batista, gente? Ana e Isabel. Deus usou João Batista no ventre. Criança ainda estava sendo formada. Ah, não, mas só é gente quando nasce. Ideologia do inferno. Deus usou Simeão, já com a idade avançada. Deus usa jovem, Deus usa adulto, Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Por que você muitas das vezes fala assim, ah, não, mas eu não, pastor. A igreja metodista, pastor. Ah, não, pastor, esse negócio de ser pastora mulher. Ah, Deus não usa mulher para falar, não. Deus não usa mulher para falar, não. Deus não olhou para Maria e disse, bem-aventurada és tu entre tantas outras. Hein? Aquela canção, quem não conhece a canção de Maria, gente? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Com seu poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Quais foram as primeiras testemunhas que viram Jesus ressurreto? Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E bobos somos nós de acharmos que Deus faz acepção de pessoas. Pelo contrário, são pessoas que ignoram o poder do Senhor. São homens ignorantes, são mulheres ignorantes que ignoram o poder e a glória de Deus. Mas nessa noite eu declaro que a ignorância não faz parte desse arraial, que a ignorância não faz parte dessa casa. Nós entendemos que Deus está aqui neste lugar, agindo através das nossas crianças.
Deus está aqui abençoando os nossos jovens, nossos juvenis. Deus está aqui, amados, trazendo um novo tempo. E é chegada esta hora. É chegada essa hora que altares vão ser levantados, mas eles vão ser derrubados. Que armadilhas vão ser feitas para destruir aqueles que são perseguidos, mas aqueles que estão construindo as armadilhas vão morrer por elas mesmas. Talvez, e muitas das vezes, você pode até não ter livramento do problema, mas Deus vai te livrar no problema. E eu não estou aqui falando uma frase copiada, não. Eu estou dizendo o que aconteceu na história de Esther. Porque depois de todo esse enredo de oração, Esther achou graça na presença do rei. E o rei disse assim: mulher, o que está acontecendo? Fala o seguinte: se você quiser até a metade do meu reino eu te dou. Ele fala assim: rei, eu estou preocupada porque você decretou a minha morte. Você decretou a morte do meu povo. E o rei disse: eu não posso revogar a minha lei. Ela falou: mas você pode fazer outra. Você pode fazer uma lei que nos permita nos defender. Você pode fazer uma lei que quem quiser tentar nos matar vai até poder tentar nos matar. Mas nós vamos poder nos defender. Nós vamos colocar joelho no chão. Nós vamos colocar, sabe, vigia nas nossas portas. Nós vamos clamar pelo Deus de Israel, pelo leão da tribo de Judá. E é isso que acontece, amados. Quando aquele povo agora, o decreto está valendo, vamos lá. Que ele vê aqueles povos de Israel, todo mundo lá, ó, com faca no dente. Fala assim: vem, vocês vão até poder tirar a casquinha de nós, mas não vai ser tão fácil assim não. É assim, amados. É assim a nossa vida. Não é uma vida de facilidade, não é uma vida de não me toque. Eu estou protegido, eu estou, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Se o Senhor quiser, nós não seremos atingidos. Mas se for necessário os grilhões, se for necessário a coroa de espinho, Senhor, seja feita a tua vontade. Amém, igreja? Amém, igreja? Que nós possamos entender que a ação de Deus ela é poderosa, a ação de Deus ela é transformadora, e a ação de Deus ela deseja operar aos nossos corações. Então que nesta noite, que nessa terça de oração, nós sejamos movidos a orar, nós sejamos movidos a nos render na presença do Pai, nós sejamos movidos a entender que na presença de Deus, amados, até a tristeza salta de alegria. Por isso eu não vou temer, você não vai temer, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Amém, igreja? Você pode fechar os seus olhos? Qual tem sido a sua luta? Qual tem sido as suas inquietações? Tem uma canção que ela diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Eu gosto muito da letra dessa canção. Deixa eu te perguntar, você já experimentou? Você já sentiu, você já provou a presença de Deus? Fala para mim, não é maravilhoso? É algo que é incomparável. Mas talvez você, que já experimentou desse lugar santo, mas que por algum motivo, alguma circunstância, alguma adversidade, deixou que a sua fé ficasse abalada, deixou que as circunstâncias da vida embotasse as suas vistas e te impedisse de ver a glória do Senhor. Eu quero te convidar você nessa noite a renovar a sua fé, a sua esperança. Eu quero te chamar você a voltar de novo para esse altar.
Talvez você é aquele que é apaixonado com as histórias que te contam. Quando você lê a Bíblia, você fica maravilhado com essas histórias e fala assim, gente, como que era maravilhoso quando aconteciam esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas. Como era maravilhoso. Mas será que Deus não faz mais isso não? Será que Deus não fala mais com o seu povo não? Será que Deus não cura mais não? Talvez você só conhece Deus de ouvir falar. Tem um personagem na Bíblia chamado Jó, que vai relatar que ele, no final da sua caminhada, ele disse assim, eu te conheci apenas de ouvir falar. Está lá em Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir falar. Talvez você nessa noite esteja nessa situação de conhecer um Deus de ouvir falar, um Deus que os seus pais te falaram, um Deus que a Bíblia relata, um Deus que os outros contam, mas você ainda não experimentou. Eu quero chamar você nessa noite a dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu ainda quero falar mais. Nós glorificamos a Deus aqui, junto com a irmã Cecília e a irmã Eva, ao ver a mãe aqui presente. Ela estava hospitalizada já há alguns dias. No domingo nós estávamos orando aqui por cura. Amados, graças a Deus a ciência tem evoluído. Graças a Deus tem medicamento para muita coisa. Mas eu sou de uma geração ainda antiga. Hoje em dia a gente tem, a farmácia, as nomenclaturas, Souza, Araújo, mais não sei o quê. Mas talvez você já viu esse nome em algum lugar. Na minha época era muito natural ver. Farmácia não era chamada de farmácia. Farmácia era chamada de drogaria. Por mais que sejam doses controladas, orientadas, supervisionadas por receitas, mas não deixa de ser uma droga, mano. Uma droga que passa às vezes aquela dor momentânea. Uma droga que ajuda numa coisa, mas prejudica a outra. Quantos medicamentos existem que as pessoas falam, eu comecei a tomar, resolveu isso, mas piorou aquilo outro. E eu não estou fazendo apologia nenhuma contra os medicamentos. Mas eu quero chamar você nessa noite a crer num Deus que cura. Se você tem enfrentado dores físicas, se você tem sido incomodado por diagnósticos que tem tirado o seu sono, se você tem sentido dores na alma, amados, a tal da depressão, a maldição da ansiedade, que a gente não consegue dormir, preocupado com o que vai acontecer amanhã, a gente nem sabe se o amanhã nos pertence. Essa dor da alma chamada depressão, chamada ansiedade. Uma dor espiritual, amados, que a gente não consegue entender. Um vazio, sabe? Um vazio que não consegue ser preenchido por nada. Porque esse vazio, ele tem o tamanho, a largura, a altura, a distância, o formato de Deus. É somente Deus que pode preencher esse vazio do teu espírito. Eu não sei o que tem te movido até aqui, mas eu quero te chamar você a se colocar de pé. O Ministério de Louvor cantou uma canção aqui, O Meu Orgulho Me Tirou do Jardim. Eu queria que nós cantássemos essa canção de novo.
Qual é o teu jardim, meu irmão? Qual é o teu jardim, minha irmã? Enquanto o Ministério de Louvor está se posicionando, eu quero que você, já se colocando de pé, eu queria que você pensasse uma coisa. O jardim do Éden, a qual a Bíblia, qual Gênesis relata que havia ali 2 seres humanos que habitavam ali naquele jardim: Adão e Eva. Mas agora já destituídos da presença do jardim. A palavra do Senhor vai dizer que 2 outros seres humanos, um chamado Abel e outro chamado Caim, oferecem culto ao Senhor, oferecem sacrifício ao Senhor. Eu te pergunto, quem é que ensinou Abel e Caim a cultuar a Deus, a oferecer sacrifício a Deus? Na minha pequeninez, na minha ignorância, eu suponho que Adão e Eva ensinaram seus filhos a cultuar ao Senhor. Segundo o testemunho, vai dizer que Abel entendeu o que era sacrifício agradável a Deus. Mas infelizmente, pela ignorância de Caim, Abel foi morto. Abel foi morto por oferecer um culto agradável ao Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nessa noite você tem uma escolha de oferecer um culto agradável ao Senhor. E quanto isso pode te custar, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer: eu, Wesley Garcia, servo do Senhor, eu já escolhi que mesmo que seja a morte, eu não vou parar de servir ao Senhor. Mesmo que as doenças, que as enfermidades venham, eu não vou parar de adorar ao Senhor. Eu nunca vou deixar esse vazio gritar na minha alma, seja pela depressão ou pela angústia, a ansiedade, porque eu sei que Deus supre todas as minhas necessidades. Mas eu já tomei a minha escolha. Qual será a sua escolha nessa noite? Enquanto o Ministério de Louvor nos conduz nessa adoração, eu quero te pedir 3 coisas. Se você já sentiu a presença de Deus e se encontra fraco, distante, coloca a mão sobre o seu peito, sinta o pulsar do seu coração e diga: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se você ainda não teve esse encontro genuíno com Deus, enquanto a canção vai ser cantada, fala, declara, profetiza: eu quero conhecer Jesus. Se é a doença física, emocional ou da alma que tem te atormentado, chame esse nome Yeshua, chame o nome de Jesus, chame o Emanuel, que Ele possa curar, que Ele possa preencher, que Ele possa restaurar a sua vida. Ouça, é o seu momento com Deus, é o seu momento com Deus.